Fala aí, turma. Vamos falar aqui hoje sobre emendas parlamentares de transferência especial. Falar das deficiências nos planos de trabalho que foram apresentados nesse primeiro ciclo de 2025. Nós tivemos já o prazo vencido, concluído, para que os municípios pudessem apresentar os seus planos de trabalho do primeiro ciclo em 2025. E aí muitos desses municípios apresentaram planos incompletos, planos que realmente não tinham a mínima condição de serem aprovados pelos ministérios, pelos órgãos setoriais do governo federal. Bom destacar que muitos desses planos enviados, foram mais de 10 mil planos de trabalho enviados, ainda estão em análise por parte dos ministérios. Porém, vários ministérios já estão trabalhando bastante na análise desses planos e já estão devolvendo muito desses planos. Eu selecionei aqui um ministério específico, que é um que está bem adiantado em relação à sua análise e fazendo uma análise bem criteriosa em relação a esses planos, colocando, até agora, do que eu vi aqui, nenhum plano de trabalho dos analisados foi aprovado pelo Ministério do Esporte. E aí eu selecionei esse ministério e vou mostrar para vocês aqui alguns dos planos de trabalho para a gente comentar os principais erros, as principais deficiências desses planos de trabalho e que estão gerando essa série de pedidos de complementação por parte do Ministério do Esporte. Vamos pegar aqui um plano aqui só por amostragem lá do estado de Goiás. Vamos abrir aqui o plano de trabalho. Esse plano de trabalho que a gente vai abrir aqui, ele tem como objeto ampliação e modernização de clube municipal a cargo do Ministério do Esporte. Plano de trabalho elaborado. Os principais pontos que a gente vai destacar aqui é a questão da classificação orçamentária, também a questão do detalhamento do objeto e a forma de mensuração desse objeto. De cara, a gente já observa aqui nesse plano que nós temos problemas em relação a essa classificação orçamentária. Ela está incompleta. Na classificação orçamentária deve ser obedecido a critérios estabelecidos pela STN. E aqui nesse plano de trabalho, esses critérios foram totalmente descumpridos. Onde deveria estar a classificação orçamentária, função, subfunção, programa, atividade, fonte de recursos, foi colocado o nome da secretaria, foi colocado aqui que era ampliação em uma reforma de um campo de futebol, e foi colocado o CNPJ aqui do órgão. Está totalmente equivocado. Também, na parte aqui do detalhamento do objeto, observe que ele, no detalhamento do objeto, ele já coloca objetos totalmente diferentes do que ele próprio disse aqui assim. Que ele coloca que vai ter reforma em área de piscina, construção de uma quadra, paisagismo no clube municipal. Na meta, ele juntou tudo mais uma vez, informa que a reforma na área de piscina, construção de quadras e do clube municipal. E aí ele coloca como unidade de medida 1. Isso aqui não tem como ser feita uma mensuração em relação a isso. Observe que nós estamos falando aqui de obra, e aí ele cita construção de quadras, paisagismo, isso aqui tem que ser tratado no mínimo como metro quadrado. Então, é um plano que está realmente incompleto. E aí a gente vai dar uma olhada aqui nas análises para ver exatamente o que foi que a analista lá do Ministério do Esporte solicitou de complementação em relação a esse plano. Observe que ela já de cara já disse que o paisagismo não é de competência daquele ministério. Ou seja, o paisagismo ele poderia até ser executado, mas ele não precisava ser detalhado daquela forma. Ele é um objeto complementar, ele não precisa entrar dentro do objeto central. Se eu vou fazer uma reforma de um clube municipal, não vejo problema nenhum de ter o paisagismo incluído nisso. Ele é um acessório, é algo complementar, não precisa você detalhar isso, porque no momento que você detalha, ele está se tornando um objeto central, e aí o Ministério aqui, a analista já foi por esse lado de dizer que não é de competência do Ministério. Ora, paisagismo pode ser de competência de qualquer ministério, né? Um hospital pode ter paisagismo, uma quadra de esporte pode ter paisagismo.
Enfim, isso aqui não é tão relevante nesse caso aqui, mas como foi detalhado, ela pegou esse gancho aqui para dizer que não se enquadrava, né? Solicitou que fosse feita a divisão das metas, como eu destaquei, né? E para que pudesse ser analisado. Então, de toda forma, colocou em complementação. Eu acho que se você detalhar melhor o objeto de forma mais clara, né? A mensuração também, ela não citou aqui, mas tem que ser observado também, que é um dos pontos a serem observados nessa questão aqui. Mas observe também que os próprios analistas dos ministérios também não estão muito padronizados em relação a isso. Então, tem que ter muito cuidado em relação ao que está escrevendo nesses planos e principalmente nessas metas, para que você também não incorra em situações como essa aqui, da analista dizer que o paisagismo não faz parte do Ministério do Esporte. Olha, isso aqui não existe. Isso aqui também é algo exagerado, mas também ela só disse isso porque foi detalhado de maneira equivocada. Então, esse é um ponto também que deve ser levado em consideração na hora de se detalhar o que, que você está fazendo. O objeto complementar ele não precisa estar tão detalhado dessa forma, que aí você pega um analista que tenha um entendimento diferente e acaba complicando em relação a isso. Para que o nosso vídeo também não fique tão longo, eu vou pegar aqui 2 ou 3 exemplos e aí a gente detalha isso. Vou pegar aqui um outro município, Alagoas, município de Japaratinga, uma emenda parlamentar aqui de R$ 594 mil. Esse aqui está detalhado para reforma, construção, reforma, ampliação de infraestrutura esportiva. Esse objeto aqui é um objeto padronizado do Ministério, que você pode fazer obras de construção de quadra de esporte, de campo, enfim, de várias infraestruturas esportivas, pode fazer uma reforma, pode fazer uma ampliação. Então, é um objeto bem abrangente em relação a isso aqui. Observe que está classificado corretamente aqui como investimento, de acordo com o tipo de objeto a ser executado. Vamos olhar aqui o plano de trabalho, o que foi detalhado. Classificação orçamentária. Observe que está totalmente incompleto. Foi colocado apenas aqui o elemento de despesa, que trata-se de obra, mas não foi colocado detalhamento aqui dos demais itens que compõem essa classificação orçamentária. Isso aqui é um item que está totalmente em desacordo. Em relação ao objeto, construção de estruturas de desporto no município de Japaratinga. É um objeto que é aceitável, porque o objeto ele pode ser de forma mais genérica. Agora, o detalhamento é que você precisa realmente ser mais profundo, né? Se aprofundar mais. E aqui as metas são os detalhamentos: aquisição de terreno e construção de campo de futebol na zona rural. Meta 1 colocou como unidade. Não tem como mensurar isso aqui. A compra do terreno você poderia até mensurar, mas aí você precisaria realmente o terreno verificar quantos metros quadrados tem esse terreno, como é que foi feita essa avaliação, mas a construção do campo em si, como unidade, não dá para você realmente mensurar. E a outra foi com conclusão de quadra coberta poliesportiva. Também colocou como unidade, também um objeto que não dá para você quantificar isso aqui. Tem que ser essa quantificação aqui, essa mensuração precisa também ser do mínimo aí como metro quadrado. Um ponto aqui que aí realmente vai também depender do entendimento lá do analista é com relação a essa questão de terreno, aquisição de terreno, né? Nós teríamos que entrar num detalhamento específico do programa lá do Ministério para saber se esse programa permite também que tenha essa aquisição do terreno, né? Que aí o município poderia entrar com contrapartida, um terreno na zona rural, deve ser um valor menor, não vai custar tanto aí para o município, né? De repente, pode-se tirar isso aqui e focar realmente na construção do campo de futebol. Ao meu ver, isso aqui está incompleto. A analista realmente também viu dessa forma. Vamos olhar aqui quais foram os pontos que ela destacou nessa análise. Destacando aqui, ela informou, solicitou complementação da classificação orçamentária, como eu destaquei, a devida indicação das metas correspondentes, contendo órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto, atividade. Observe que ela não entrou aqui no mérito da questão da mensuração. E, ao meu ver, é um ponto falho do Ministério.
nesse caso específico aqui, não dá para você mensurar a construção de uma quadra de futebol sem você ter um detalhamento mínimo. A quadra de futebol ela pode ter vários tamanhos, ela pode ter várias estruturas feitas. Então, se você não mensura aqui por no mínimo metro quadrado, se você mensura por unidade, o cara pode fazer uma quadra de tamanho reduzido e dizer que gastou mais, né? Então, é um ponto aqui que, ao meu ver, é falho também dessa própria análise do Ministério. Então, é bom também na hora de fazer, não só se atentar à questão do Ministério, mas existem outros órgãos de controle que depois vão poder cobrar isso. Então, Ministério Público, Tribunais de Contas. Então, essa mensuração também é um ponto muito importante a ser detalhado. Agora, o que ocorre é que estão analisando muitos planos de trabalho e está passando muitas situações, né? Não estão cobrando tantas coisas, mas estão mais focados aqui na classificação da despesa, é um ponto importante, mas a mensuração, o resultado disso, ao meu ver, é algo que precisa ser levado em consideração de forma bem detalhada também, tanto por parte do Ministério quanto para quem está recebendo o recurso, quem está recebendo essa emenda, porque isso reflete também uma possível, uma posterior, né, prestação de contas. Para a gente encerrar, vamos aqui com um terceiro exemplo do município de Torres, lá no Rio Grande do Sul, uma emenda de R$ 360 mil. Essa emenda também com objeto padronizado, construção, reforma ou ampliação de infraestrutura esportiva. Vamos ver no plano de trabalho o que foi detalhado. Observe aqui que, nesse caso aqui, ele disse que os recursos eles não foram indicados no orçamento do próprio beneficiário. Ao meu ver, essa informação aqui, ela deve ser sempre sim. Ela deve ser sempre sim, mesmo que ainda não tenha sido, porque para você incluir, vai depender da chegada desse recurso, ou no mínimo do empenho dele, mas você pode declarar que será incluído, né? E aí você já faz esse detalhamento dessas indicações da classificação orçamentária. O objeto aqui detalhado foi implantação de infraestrutura esportiva do município. Objeto ok, ele pode ser amplo. Agora as metas estão incompletas. Ela repetiu a meta, exatamente o detalhamento do objeto. Plantação de infraestrutura, mas que infraestrutura esportiva é essa? É um campo de futebol, é uma quadra, é uma construção, é uma reforma? E mais uma vez eu bato na tecla das mensuração, as unidades de medida. Esse tipo de obra, esse tipo de ação não pode ser classificado como unidade porque não cabe uma classificação dessa forma. Vamos aqui para a análise. É quase sempre a mesma analista lá do Ministério que está fazendo essas análises. Acho que tem um ou dois no máximo aí no Ministério, mas aqui ela informou que o ente informe a classificação orçamentária da despesa. Aqui é o que eu falei, mesmo que essa despesa não tenha sido indicada ainda, mas ela vai ser indicada. Então, se ela vai ser indicada, já olha lá no seu orçamento, olha no seu QDD, né, na LOA, na LDO, e faça essa indicação dizendo que quando o recurso for creditado, será inserido nessa ação orçamentária, nesse programa, nessa atividade, dessa forma. E aí você vai ter. Esse é o principal ponto aqui. Observe que eles estão batendo muito nessa tecla. Acho que está faltando bater também na tecla da mensuração. Nosso vídeo de hoje era isso. Emendas de transferência especial, muitas emendas em complementação, muitos municípios deixando de prestar informações relevantes na elaboração do plano, mas, ao meu ver, também o Ministério deixando de cobrar informações essenciais, como, por exemplo, essa parte da unidade de medida, da mensuração, da forma correta de você indicar a mensuração de um objeto. Já que nós tratamos aqui de obras, observe que 3 obras aqui foram classificadas como unidade. Unidade para esse tipo de intervenção não é recomendada porque existem tamanhos diferentes, parâmetros diferentes, então fica um pouco complicada. Por hoje era isso.